Glórias ao Senhor. Você que pode ficar em pé, fique de pé, por favor, e abra a sua Bíblia. Yohanan, capítulo de número 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 3 ao versículo 10. João em hebraico é Yohanan. Todos encontraram? Digam amém. Yeshua é Jesus. Yeshua subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Yeshua, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Yeshua: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco por Tua palavra neste momento. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Abençoa a vida de cada um que está aqui, impactando por Tua palavra, Senhor. Teu nome seja glorificado nesta noite. Bendito seja o Teu nome para sempre. Glória a Deus. Podem sentar, amados. O texto, por certo, que é bastante conhecido, a multiplicações dos pães e dos peixes. Mas o tema que eu vou pregar, você grave bastante esse tema, procurando possibilidades. Repita comigo, procurando possibilidades. Diga mais uma vez. Isso, abre o seu coração, procurando possibilidades. Quem é que está procurando possibilidades? Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? O texto aponta alguém procurando possibilidades. Eu quero revelar esse alguém para você, mas antes eu quero dizer para você que o Senhor tem algo especial para você. Amém? Glória a Deus. O texto diz que Yeshua subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, como que a gente vai dar comida para todo esse povo? Quase 5.000 homens, mulheres, crianças, quase 5.000 pessoas. E de repente surge um dos seus discípulos, por nome André. Observe que Yeshua não se dirigiu a André, amém? Ele se dirigiu a Filipe, ok? Ele se dirige a Filipe procurando possibilidades. Você entendeu? Diga amém. Ele se dirige a Filipe procurando possibilidades. E de repente surge alguém, André, um dos seus discípulos, diz assim: olha aqui, um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Isso é lindo. Eu quero pregar para você. Ele viu a quantidade de pessoas que estavam ali. Ele sabia de tudo que estava acontecendo ali. Destaca um detalhe aqui no texto que eu quero que você preste bem atenção, para você dobrar a sua atenção. Um detalhe importante ali, que
para que eu e você possamos observar, analisando aquele cenário, é que os opositores, sabe aqueles opositores que sempre estavam presentes? Eles não estavam ali. O texto não diz que os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, eles estavam ali. Não. É um detalhe importante que eu quero dizer para você nesta noite. Eles não estavam ali, os opositores. E enquanto os opositores estavam ausentes, olha aqui, Yeshua teve possibilidades para operar coisas grandiosas. Você está preparado para receber nesta noite o que Ele tem para você? A palavra de Deus diz que todo lugar onde o Senhor estava pregando, os opositores estavam ali para poder testar, para poder prová-lo, para poder questioná-lo, para poder enfrentá-lo. Mas nesse episódio, eles não estavam ali. Então eu entendo que ali tinha quase 5.000 pessoas dispostas para poder receber dele aquilo que ele tinha para fazer. Você entendeu? Diga amém. Se prepare nesta noite para que o Senhor te alcance. A ausência dos opositores proporciona grandes acontecimentos. Glória a Deus. Se nós estivermos aqui reunidos, incrédulos, totalmente incrédulos, sem entender o que de fato está acontecendo aqui, meu querido, você vai sair daqui igual ou pior do que você entrou. Mas se você estiver aqui preparado, entendendo que este lugar é espiritual, o Senhor disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Você pode receber ele nesta noite aqui? Glória a Deus, aleluia. Então ele nos fez uma promessa, dizendo que, olha, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui, aleluia. Recepcione ele nesta noite. Uma grande multidão de pessoas, e os opositores não estavam ali. Oh glória. Os opositores que iam para provar, com desconfiança, enfim, nós observamos nos evangelhos muitos episódios, ou a maioria dos episódios, nós encontramos os opositores ali presentes. Yeshua teve grande dificuldade para operar milagres em alguns lugares, porque a oposição era muito grande. Isso hoje não é diferente, presta atenção, porque hoje não é diferente. Certamente que se os opositores estivessem ali, o escritor iria expor cada um deles. Por isso que eu entendo que eles não estavam ali naquele dia, naquele episódio, né? A presença deles proporcionava dúvida e insegurança de quem era Yeshua. Presta atenção. Quem era Yeshua? O próprio Deus. Você crê assim? Diga amém. O próprio Deus encarnado. Cristo é o próprio Deus encarnado. E ele estava ali, mas a oposição não permite ver milagres através dele, sendo ele mesmo Deus. A oposição não permite ver milagres. Ele estava ali, mas o povo não conseguia enxergar por conta da oposição. Mas nesse episódio foi especial. O escritor não escreve sobre a presença dos fariseus ali, principalmente dos fariseus. Presta atenção, porque Yeshua sabia, mas procurava possibilidades. O versículo 6 diz assim: mas dizia isto para o experimentar. Experimentar quem? Diga comigo, Filipe. Isso. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, de repente, Yeshua olha para Filipe e diz assim: olha, Filipe. Observe que o texto diz que primeiro ele sobe no monte e olha toda a multidão. E chama Filipe. Ele tem uma percepção com Filipe ali que de repente pode ser com você, que ainda está disperso e não conseguiu sintonizar na palavra. Ele tem uma percepção com Filipe. Quem sabe Filipe estava ali, né? Voando, olhando.
para o horizonte, pensando. O culto estava acontecendo e Filipe estava desligado. Será que acontece isso hoje, sim ou não? O culto está acontecendo, no meio do culto o Senhor pode operar milagre. Ei, Filipe, acorda. Acorda nesta noite. Porque o culto estava acontecendo, Filipe estava lá disperso, desligado totalmente, e de repente Yeshua vai lá e toca nele e diz: Filipe, olha, dá uma olhada, como que a gente vai fazer para dar comida para todo esse povo? O que Yeshua estava procurando? Diga comigo, possibilidades. Quando ele fala isso com Filipe, ele estava procurando possibilidades em Filipe. Preste atenção que, sendo ele consciente, que já sabia sobre quantas pessoas estavam no local e a necessidade que cada uma delas tinha, porque o Senhor conhece cada um de nós. Amém? Você crê assim? Deus conhece cada um de nós de maneira ímpar. Ele sabe o que se passa no seu pensamento. Deus sabe o que eu penso antes que saia uma palavra da minha boca. Diz o salmista no Salmo 139, o Senhor já conhece a palavra que eu irei falar, antes mesmo de eu falar. Preste atenção, porque Deus conhece você. Deus conhece cada um de vocês. Toda a situação ali estava sobre o seu controle, sendo Ele o próprio Deus. Amém, crente? Mas ele olha para Filipe e diz: Filipe, como que nós iremos fazer para dar comida para toda essa gente? Glória a Deus. Ele iria fazer diante de todos aqueles algo extraordinário, mas antes de fazer algo extraordinário, o que é que o mestre faz? Experimenta Filipe. Será que se o Senhor decidir nesta noite experimentar você, vai sair alguma coisa aí que agrade a Ele? Todos os dias nós estamos sendo experimentados pelo Senhor. Ei, se você não pegou isso ainda, Deus está provando a tua fé todos os dias para saber, não Ele saber, mas mostrar para você a eficácia da sua fé, a eficácia do seu comprometimento com Ele. Quando Deus prova isso em nós, não é para provar para Ele, é para provar para nós, porque Deus conhece todas as coisas, amém? Mas Ele nos permite, muitas das vezes, tropeçar, para você sentir a dor e parar e analisar: poxa vida, eu tropecei, mas Deus já sabe que você iria tropeçar. Mas Ele faz você tropeçar para você enxergar aquilo que você de repente não conseguiu ainda enxergar. Abre o seu coração, porque Deus quer falar com você nesta noite. Glória a Deus. Então Ele, antes de operar um milagre incrível, de multiplicar pães e peixes para alimentar quase 5.000 pessoas, Ele para e resolve provar Filipe. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. A atitude de experimentar os seus discípulos indica a intenção de ensinar algo para eles. Deus sempre quer ensinar algo para nós. Jamais Deus provaria a mim e a você sem ter a intenção de nos ensinar algo. Deus sempre tem algo a nos ensinar, amém? Você está pronto para receber o ensinamento de Deus? O problema é que se você se coloca como um revoltado, como um opositor, aí você não vai aprender nunca, meu irmão. Observe que aqui neste cenário, os opositores não estavam ali, então o palco estava montado. O Senhor vai operar um grande milagre. Abre o seu coração, bendito seja Adonai para sempre. Baruch Hashim, bendito seja o Senhor para sempre. Observe que a oposição não estava ali, e eu espero em Deus que a oposição não esteja aqui, para que a palavra de Deus tenha acesso à sua vida e opere um milagre na sua vida. Você vai sair daqui diferente, eu creio, em nome de Yeshua. Você vai sair daqui diferente, aleluia. E você que me ouve de casa, algo especial vai acontecer aí na tua vida. Glória a Deus. Então ele resolve provar, experimentar, indicando que ele tinha a intenção de ensinar algo.
algo que iria marcar a vida deles para sempre. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Estava prestes a acontecer algo que marcaria a vida de todas aquelas pessoas para sempre. Olha aqui para mim, imagine Yeshua pegando aquele pão, pega o cesto e pega o pão, e vai do pão, ele vai jogando no cesto, e o pão está lá novamente, e ele vai pegando o pão e vai jogando no cesto, e os homens vão caminhando, e ele não para de colocar o pão no cesto. E aquele jovem que chegou ali com aqueles pães, 5 pães e 2 peixinhos, estar ali chorando, extasiado, maravilhado, e a multidão também, e eles comiam e se alimentavam do milagre. Porque eles se alimentaram do milagre? Porque a oposição não estava no cenário, a incredulidade foi passear, a incredulidade foi na festa do incrédulo, porque aqui tem crente. Bendito seja Adonai para sempre. Abre a tua boca para glorificar, porque onde houver um coração que tem a percepção de que Deus está presente, algo especial vai acontecer. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. E ele começa a fazer algo extraordinário no meio daquele povo que marcou a vida dele para sempre. Preste atenção que hoje pode acontecer algo na sua vida que vai marcar a sua vida para sempre. Eu creio. Quantos podem receber? Tem fé para receber? Levante a sua mão e receba em nome de Yeshua o que o Senhor tem para você nesta noite. Preste atenção que ele chega interessado em fazer algo tremendo, mas ele não faz direto. Primeiro ele prova alguém. Ele chama Filipe. Filipe, o que tu acha, Filipe? Quando ele se dirige a Filipe é porque procurava prová-lo para que Filipe produzisse algo. Ei, escute isso, grave isso aí. Yeshua estava querendo que Filipe produzisse alguma coisa favorável à possibilidade de que o milagre acontecesse. Você pegou isso e diga amém. Yeshua procura em Filipe para que ele produzisse alguma coisa. Sabe que a maioria de nós nos comportamos como Filipe. Sabe o que Filipe fez? O mestre estava ali. Adonai estava ali, na pessoa de Yeshua. Preste atenção, ele estava ali, presente. E ele questiona com Filipe, e Filipe reage. Filipe conhecia a distância de onde eles estavam até Cafarnaum, que era 15 quilômetros. Filipe começa a pensar na quantidade de dinheiro. E o que ele falou? É muito dinheiro, hein? Para comprar pão para tanta gente. Ele pensou na possibilidade de dinheiro que iria gastar. Ele pensou na padaria, qual padaria, o transporte dos pães para até ali. E até ele pensou em tantas coisas, até concluir. Volta para Yeshua e diz assim: tem possibilidade. Ei, você quer ser abençoado nesta noite? O Senhor está procurando possibilidades em você. Ele está procurando possibilidades em você. Aleluia. E se o Senhor encontrar possibilidades em você, Ele fará algo extraordinário. Preste atenção. Porque isso aconteceu aqui. Filipe começa a pensar em todas as possibilidades naturais. Ele visualizou todas as possibilidades naturais, mas ele não teve fé para pensar no sobrenatural acontecendo. Olhe para mim. Algo especial Deus quer fazer na sua vida, mas você precisa produzir essa possibilidade. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus só vai fazer se eu permitir? É isso aí. Se você não permitir, não vai acontecer. Deus fará se você permitir que Ele faça. Então Deus procura possibilidades em Filipe. Filipe olha para aquela multidão. André estava do lado. André observando aquilo e vê Filipe fazendo conta, pensando nas possibilidades naturais. Ei,
estava ali o Deus do impossível. Não era para pensar no natural, era para pensar no sobrenatural. Amém? Você serve um Deus do impossível. Se você crê assim, adore a Ele. Você serve um Deus que é sobrenatural. Então para de pensar racionalmente, porque aquilo que é espiritual não se explica. Se sente a sua presença, a sua graça, se sente a sua glória, percebe a sua glória e a sua presença. Não dá para explicar aquilo que é espiritual, pelo amor de Deus. É por isso que os incrédulos ficam mais incrédulos ainda, porque eles não conseguem entender nessa ênfase. Como que eu vou explicar algo que é sobrenatural? Aí o camarada olha, Filipe visualiza todos os meios naturais. Ei, santo, não é o natural que Deus quer fazer. Ele quer fazer o sobrenatural. Ele quer ver você pensar no sobrenatural. Ele marca a sua igreja por coisas sobrenaturais. A igreja tem a face do sobrenatural de Yeshua. Presta atenção e entra neste barco, porque Jesus chamou você para fazer algo especial na sua vida, sobre a sua vida e através da sua vida. Glória a Deus. Observe que é importante aquilo, o episódio, né? O Senhor não encontra possibilidades em Filipe. A origem da manifestação de milagres está relacionada com os nossos pensamentos da possibilidade para isso. Você me ouviu? Diga amém. A origem do sobrenatural está relacionado aos pensamentos de possibilidade. Ei, quando você pensa em possibilidades, Deus pode fazer algo com você, na sua vida, para a sua vida. Você entende o que eu digo? Agora, se você ficar preso no natural, apenas no natural, imaginando o natural, esperando o natural acontecer, o Espírito de Deus está dizendo para você: olha aqui para mim, começa a pensar em algo sobrenatural, para que você possa ver milagres da parte de Deus. Aleluia. Quando ouvimos a palavra de Deus com fé, escute isso, ouvimos os pensamentos de Deus acerca de nós. Eu vou repetir isso para você. Quando nós ouvimos a palavra de Deus com fé, nós ouvimos os pensamentos de Deus que flui da sua palavra acerca de você. E Ele conhece o seu coração. E a espada é de dois gumes. Ela corta para lá e para cá. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque ela vem de Deus. Levante a mão e adore a esse Senhor. Quando eu ouço a palavra, eu escuto os pensamentos de Deus acerca de mim. E eu me encontro em determinada situação e Deus fala por sua palavra. A palavra de Deus reflete os pensamentos de Deus para que você ouça Ele falar com você. Agora, o que adianta Deus falar comigo e eu ficar como Filipe? O que adianta Deus falar comigo e eu me comportar como Filipe? Olha para aquilo, para outro, para um lado, para o outro, e volta e diz: não tem como, não tem possibilidades. Como que eu posso esperar no milagre de Deus se eu não vejo possibilidades para isso? Você entende o que eu estou dizendo? Como que eu posso esperar? O milagre da paz, pastor, comigo não acontece. Passa ano, entra ano e sai ano e não acontece. Ei, como que Deus pode operar algo se você não pensa, não programa, não se programa para isso com pensamentos de possibilidades? Era isso que Deus estava cutucando Filipe. Filipe, pensa positivo. Sabe o que é que acontece? Algo interessante ali. Uma lição para mim e para você. André estava ali do lado. Imediatamente quando Filipe determina não dá, André intervém. Ei, você vai ficar olhando Deus fazer milagres através de André? Ou você vai dizer: Senhor, eu estou aqui.
faz um milagre na minha vida. Faz um milagre em mim, Senhor. Começa a pensar positivo. Deus quer abençoar a tua vida. Começa a pensar Ele abrindo portas. Começa a pensar Ele operando maravilhas. Começa a pensar você prosperando. Começa a imaginar coisas grandiosas acontecendo na tua vida. Porque o Deus da glória, Ele está à tua disposição. À disposição da igreja. Ele estava ali. A única coisa que impede o milagre de Deus é a incredulidade do homem. A única coisa que impede o agir de Deus é o pecado do homem. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu não consigo chegar perto dele, porque o meu pecado faz separação entre mim e Deus. Mas Deus está ali. Ele sempre esteve aí. Sabe por que você está aqui? O Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite, com o propósito de falar para você algo especial que Deus quer fazer na sua vida. Presta atenção. Nós ouvimos os pensamentos de Deus quando ouvimos a palavra. Quando ouvimos a palavra com fé. Nós ouvimos os pensamentos de Deus acerca de nós. E para isso a nossa fé será despertada, dando a possibilidade para que algo aconteça. Romanos capítulo 10, versículo de número 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ei, se você ficar em casa e não ouvir a palavra, a fé não vai aparecer. Observe que quando Deus fala pela palavra, você escuta os pensamentos de Deus acerca de você. E se eu fico de longe, me afasto de Deus e não ouço a palavra, tem muita gente que foge. Como que você pode esperar algo extraordinário da parte de Deus se você foge de Deus, meu irmão? Você que me ouve, por favor. Yeshua provoca possibilidade em Filipe, mas não encontra meio para fazer alguma coisa através dele. Ei, Yeshua procura possibilidades em Filipe, mas não encontra meio para fazer algo através de Filipe, a não ser um pensamento negativo, a não ser uma negatividade, a não ser uma indisposição. Como que Deus vai fazer alguma coisa se você não dá, não vai dar, eu já cansei, não tem jeito, pastor, preste atenção, coitadinho de você, até eu estou com dó. Deus espera você agir. Pegou isso? Diga amém. Deus procurou em Filipe uma possibilidade para fazer o quê? Para alimentar cerca de 5.000 homens e não encontrou. Sabe o que é que Yeshua faz? Eu vou ensinar para você, Filipe. André chega perto e diz assim: olha, ele interrompe. Ei, alguém vai te interromper para que você entenda que Deus está agindo ao teu lado. Você que não pegou. Alguém vai te interromper para que você entenda que Deus está fazendo algo ao seu lado e você não foi atingido ainda porque você não entendeu o mistério. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Yeshua encontra possibilidades em André. Versículos 8 ao 10. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que estava no pensamento de André? Diga: a possibilidade do milagre. Diga aí comigo. O que estava no pensamento de André? Diga comigo: a possibilidade do milagre acontecer. Era isso que o Senhor procurou em Filipe e não encontrou. André estava ali pensando, olhou para aquele rapaz com 5 pães, olhou para Yeshua. Eu já vi esse homem operar, eu já vi esse homem ressuscitar mortos,
Eu já vi esse homem curar enfermos. Eu já vi esse homem repreender demônios. Eu já vi esse homem fazer milagres e sinais e maravilhas. Ele pode fazer esses 5 pães e 2 peixinhos alimentar essa multidão. Era esse o pensamento de André. Isso fica muito claro no texto como ensinamento para nós. Deus vai fazer através dos seus pensamentos de possibilidades. Se você é uma pessoa negativa, que se prende ao negativismo, você não vai ver o milagre de Deus. Eu orei 9 anos dizendo para Deus assim: Senhor, eu quero uma casa aqui na avenida principal. 9 anos. Por muitas vezes eu estava com a minha esposa caminhando em algum lugar, eu olhava uma casa e falava assim: nossa, mulher, que casa linda. Eu falava: a nossa casa é lá na avenida. 9 anos. Isso incubava como um ovo chocando em uma galinha, sem saber o que estava ali, mas na minha mente estava lá: Deus vai me dar uma casa na avenida. Eu não tinha dinheiro, mas Ele é o dono do ouro e da prata. Levante a tua mão e adore a Ele. Nós colocamos a dificuldade: ah, mas não dá para sair daqui porque isso, porque aquilo. Ei, o Deus eterno, aquele que tem, aquele que pode, aquele que está deixando a possibilidade para você pensar positivo, dizendo: Deus, abre a porta, Deus faz o milagre, Deus, olha para mim, eu estou esperando o milagre da tua parte. Sabe o que aconteceu 9 anos depois? Eu chorei quando a gente pegou a chave da casa. É nossa casa. 9 anos. 26 anos pagando aluguel. Ei, começa a pensar a possibilidade de Deus mudar a tua vida. Começa a pensar a possibilidade de Deus abrir uma porta para você que você jamais imaginaria. Mas se você imaginar, melhor ainda, porque Deus vai caminhar contigo nesse propósito. Pegou isso? Levanta a mão de glória. Deus vai caminhar contigo nesse propósito, para que você entenda que Ele está contigo. É Ele que está fazendo e não você, para que você glorifique e exalte o nome dEle. Aleluia. Alguns aqui conhecem a minha história já há muito tempo. Morávamos numa casinha de fundo, nessa época do calor, misericórdia. Hoje, quando a gente chega no nosso quarto, lá tem uma porta, um sobrado, e abre a porta, o vento. Meu Jesus, obrigado, Senhor. Eu me lembro daqueles 26 anos naquela casinha de fundo, que só a tua misericórdia e a tua graça para tirar a gente dali. Começa a pensar. Deus está vendo o teu pensamento hoje. Você tem fé para receber esta palavra? Deus está vendo o teu pensamento hoje. Saia, meu irmão, saia, se levante, levanta da caverna, diga: Deus, começa a pensar a partir de hoje. Comigo durou 9 anos, eu não sei, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amanhã Deus pode abrir uma porta para você. Receba em nome de Yeshua. Amanhã o Senhor pode operar um milagre extraordinário para a tua boca encher de gozo, encher de alegria. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Adore a Ele, por favor. André interrompe o diálogo e apresenta a possibilidade que estava no seu pensamento. Você acha que foi do nada que André chega com aquele homem? Ó. Enquanto Filipe estava pensando materialmente, no natural, André, quem sabe aquele rapaz estava ali sentado ao lado,
E André começou a olhar para aquele rapaz, a olhar para a multidão, e olhar para o Deus Todo-Poderoso que estava ali. Aleluia. Presta atenção que Deus opera através daquilo que está incubado em teus pensamentos. Você gravou isso? Diga amém. É interessante que Yeshua, de imediato, quando André traz a proposta, ele ordena, manda que os homens sentem, sem questionar com André. André diz assim, olha, tem aqui um homem, aqui um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixes. Yeshua olha para os discípulos e diz assim, olha, manda todo mundo se assentar, porque chegou a hora do banquete. Ei, aleluia! Oh, bendito seja o Senhor. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Adore a Ele. Ele está ouvindo os teus pensamentos nesta noite. Deus vai te tirar dessa situação. Ele está ouvindo os teus pensamentos. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Como é que a terra estava? Sem forma e vazia. Vazia. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus incubava, no original, se movia sobre a face do vazio, sobre o abismo, incubava o quê? O projeto de Deus, os pensamentos de Deus. Ali em Gênesis 1, versículo 2, o Espírito de Deus incubava os projetos de Deus, o propósito de Deus. Quanto tempo não sabemos, quantos anos não sabemos, mas chegou uma hora que Adonai disse, haja luz. E houve luz, oh glória, bendito seja o Senhor para sempre. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus incubava o projeto de Deus. E lá no capítulo 6 de Yohanan, o Espírito de Deus incubava na mente de André o projeto de Deus. Seja um instrumento de Deus nesta noite. Dê lugar para que o Senhor encontre possibilidades em você. Você é o instrumento, você é o canal. É através de você que Deus quer fazer. Você é o canal para Deus operar o milagre. Então começa a pensar positivamente. Manda essa incredulidade embora. Manda essa negatividade embora. Pelo amor de Deus. Começa a pensar nas possibilidades de Deus operar na tua vida. Aleluia. Bendito seja Deus. A partir do momento que você começar a trabalhar isso, o Espírito de Deus vai começar a incubar. É igual chocar um ovo, só que na sua mente, no tempo de Deus, você vai ver o milagre acontecer. Mas espere nele. Fique de pé, por favor. Espere nele. Espere nele. Não perca a esperança no Senhor. O Senhor, quando Ele nos dá a possibilidade, é para a gente pegar e visualizar isso. Ah, pastor, eu não estou vendo saída. Começa a ver hoje, em nome de Yeshua. Amém? Começa a ver hoje, em nome de Yeshua. Começa a mudar hoje. Começa a germinar isso na tua mente hoje. É hoje que você tem que começar a germinar na sua mente. Aleluia. O Senhor está contemplando os teus pensamentos nesta noite. Ele tem libertação, Ele tem salvação, Ele tem milagre, Ele tem cura, Ele tem transformação, Ele tem renovo de Deus na tua vida. Aleluia. Bendito seja Adonai para sempre. Começa a ver, começa a visualizar Deus fazendo o milagre. Filipe foi inseguro, negativo e incrédulo naquele episódio.
Quem sabe depois de ver o milagre acontecer através da vida de André, Felipe aprendeu alguma coisa. Porque algumas coisas é necessário a gente ver, né? Ei, Deus vai surpreender você, eu creio. Ele vai surpreender você. Deixa de ser inseguro, negativo e incrédulo. Começa a pensar possibilidades. Não é a sua mão, é a mão dele. Não é a sua possibilidade, é a possibilidade dele. Não é você agindo, é ele fazendo. E quando ele faz, ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. 1000 cairão ao teu lado, você crê? E 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Adonai está contemplando você. Adonai está guardando a tua vida. Adonai está observando os projetos dos teus pensamentos, e ele vai trazer a tona para a glória do seu nome. Aleluia. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito seja Adonai para sempre. Eu vou concluir. Muitos não conseguem apresentar uma solução para a sua causa. Muitos são assim. Muitos não conseguem apresentar uma solução para a sua causa. O camarada pensa negativo, negativo, todo dia negativo, e a cada dia ele levanta mais negativo do que ontem. Se levante em nome de Yeshua. Se levante em nome de Yeshua. Começa a pensar. Deus é quem vai fazer. Ele não precisa de possibilidades. Ele é a possibilidade. Não é um paradoxo que eu estou falando aqui, é despertando a tua fé, porque os teus pensamentos vão gerar possibilidades para Deus fazer na sua vida. Glória a Deus. Na vida da igreja está incubado muitas promessas. Capítulo 16 de Marcos, versículos 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. De onde vem esse poder? Está incubado na vida da igreja. Levante a sua mão e receba a autoridade de Deus aí sobre a tua vida. Começa a pensar a possibilidade. Deus vai te erguer, Ele vai te usar, Ele vai te levantar, Ele vai fazer algo sobrenatural. Agora, pelo amor de Deus, dê possibilidade. Pense em possibilidades. Pense. Comece a pensar. Aleluia. A gente não tinha nada. Deus opera um milagre no momento dele. Eu quero encerrar a mensagem fazendo uma oração. Eu quero saber se tem alguém nesta noite que queira receber a oração. Você pode vir aqui à frente. Se tem alguém nesta noite que queira aceitar a Cristo como Salvador, ou se reconciliar com Ele, você que está em casa pode também fazer isso. Escreve aí uma mensagem, nós vamos falar contigo, te acompanhar. Vamos acompanhar o seu crescimento espiritual. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Yeshua,